Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos e todas bem. Eu sou a professora Daniela e estou aqui hoje para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Há alguns dias eu viajei de avião e foi uma aventura maravilhosa. E se eu contar para vocês que eu estava com medo e quase não aproveitei esse passeio? Depois eu vou contar para vocês como é que eu faço para superar os meus medos, porque agora eu quero contar uma história de alguém que também tinha medo. Quer saber quem é? Vamos acompanhar essa história com o vídeo da história Hugo, o Monstro. A autora é Cleide Ramos. Vamos lá? Esse é Hugo, o monstro. Hugo tem garras de tigre, olhos de abutre, cheiro de gambá e o tamanho de um bem-te-vi. Pode ser uma pera também, um pote de geleia. Mas não se iludam, Hugo é dos monstros que atuam à noite. Daqueles que vivem nas casas, dormindo e roncando nos armários e geladeiras. Por sinal, de todos os recantos dos lares, Hugo vive no mais nobre, embaixo de uma cama. Porém, Hugo tem um problema. Não assusta ninguém. Isso acontece porque uma outra criatura, ainda maior e mais assustadora, vive exatamente sobre ele, em cima da cama. Hugo diz que ela tem pernas gigantes e que todos os dias caminha fazendo o chão tremer e a cama quase rachar de tanto peso. Além disso, toda noite Hugo ouve explosões e ruídos assustadores vindo do seu teto. O monstro de cima da cama deve ser um guerreiro terrível. Mas esse reinado de gigantes precisa acabar, né, meu filho? Afinal, essa cama também é sua, Hugo. Pelo menos a parte de baixo. Quanto mais o monstro se espalha, mais você perde espaço, se encolhendo e diminuindo. Se continuar assim, vai acabar sumindo. Então, Hugo, o que está esperando? O que te impede de conquistar essa cama inteira? Hugo, essa é sua própria sombra. Tudo bem, Hugo, a gente já entendeu. Todos os outros monstros foram assustar por aí e você ficou sozinho embaixo dessa cama imensa. Sozinho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos enfrentar o monstro juntos. Eu, você e a sua sombra. Assim você não estará sozinho. Desse jeito não há medo que uma coragem de monstro não vença. Afinal, você é um monstro ou um... bem-te-vi. Tá. Vai, Hugo, vai, toque o terror. Muito bem, lá está ele, camuflado, só para te assustar. Mas não recue, puxe esse lençol e mostre seus dentes afiados. Vamos, Hugo, agora! O quê? Mas... esse é o monstro? O monstro terrível de cima da cama? Essas são as pernas compridas que fazem o chão tremer? É daí que vêm as explosões e gritos de guerra? Era só dar uma olhadinha e descobrir que o monstro em cima da cama era um menino. Desse dia em diante, Hugo voltou a dormir sossegado na sua cama. Agora pode roncar à vontade, ainda que isso não assuste ninguém. Mas tudo bem, não está mais encolhendo nem sumindo. Ele tem o tamanho da sua coragem. Grande como um... grande como Hugo, o monstro. Será que o Hugo venceu o medo ou será que foi o medo que venceu o Hugo?
Bem, é importante saber que nem todas as crianças têm o mesmo medo que o Hugo tinha lá na história do vídeo e que nem todos os medos, todos os monstros vivem embaixo da cama. Mas você sabe por que nós sentimos medo? O medo é sentido por todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nós sentimos medo para nos protegermos. Ele pode diminuir alguns riscos à nossa vida, à nossa exposição e às situações perigosas do dia a dia. O que não pode acontecer é que esse medo seja maior que toda a coragem que existe em você e impeça você de fazer o que gosta, falar o que pensa, brincar do que gosta. Eu, por exemplo, tenho medo de altura e achei que eu não ia conseguir viajar de avião. Mas não é que foi divertido? E você, já parou para pensar no que tem medo? E as outras crianças, do que será que elas têm medo? Eu perguntei para 10 crianças do que elas têm medo e agora nós vamos ouvir juntos cada uma delas. Eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de tempestade. Oi, eu sou Daniel. Eu tenho medo de escuro e monstro. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de esqueleto e de escuro. Eu sinto medo quando eu vejo uma lagartixa. Eu tenho medo de injeção. Esses foram alguns medos que as crianças trouxeram para a gente pensar. Vamos fazer agora um gráfico com as respostas das crianças que gravaram aqui para nós? Acompanhe aqui comigo na tela qual foi o medo mais citado por esse grupo de crianças. Vejam lá. Aqui nós temos os 7 medos citados por elas. E o medo que venceu, o medo mais citado, qual é? É o medo do escuro. Observem lá, foram 3 crianças que citaram esse medo. Pensando na resposta mais citada pelas crianças, de que maneira nós podemos solucionar esse medo? A partir de uma atitude muito corajosa. Bom, se o medo aparecer na hora de dormir, que tal deixar uma luz acesa para você pegar no sono? Ou pedir ajuda de algum adulto, ficar por perto? Se o seu medo de escuro aparecer quando acabar a luz, você pode usar uma lanterna, cantar uma música, ficar próximo de quem te passa segurança, para o medo ir passando. E por falar em atitude corajosa, eu trago aqui para vocês algumas situações que nos fazem perceber o quanto você precisa ser corajoso ou corajosa, quando não quer fazer algo que o coloque numa situação de medo, de desconforto, de desrespeito. Quando sentimos uma emoção, o nosso corpo reage de uma maneira diferente e nos ajuda a sinalizar melhor esses sentimentos. Por isso é tão importante para nós e precisamos cuidar muito bem dele, para que possamos crescer saudáveis e felizes. Agora, acompanhe aqui comigo as imagens que eu vou mostrar a seguir com as situações que foram adaptadas do livro Pipo e Fifi, de Caroline Arcari e ilustrações de Isabela Santos. E esse livro trata um pouquinho de 2 monstrinhos, que é o Pipo e a Fifi, que nos ajudam a perceber algumas atitudes que também são importantes e remetem o respeito, o carinho, o cuidado e a proteção que estão no nosso dia a dia. Dar as mãos a um adulto conhecido para a rua atravessar. Na hora do soninho, um afago na cabeça aproveitar. Numa festa, ao som de uma música legal, de mãos dadas dançar. Quando a saudade aparecer, com vontade de abraçar. E também quando de ajuda precisar ou da sua saúde cuidar. E você, sabe o que te faz bem? Você consegue perceber quando alguém o desrespeita? Quando alguém possui alguma atitude com você que o deixa triste e incomodado? É importante saber que quando um toque, uma situação incômoda deixa você triste, desconfortável e te desrespeita, você sempre tem o direito de dizer não. É importante aprender a dizer não àquilo que não faz bem a você. Se algum dia você se deparar com esse tipo de situação,
peça ajuda a alguma pessoa de sua confiança. Na história do Pipo e da Fifi, a dona Sofia é a professora e é a pessoa de confiança do Pipo e da Fifi. Isso mesmo, a dona Sofia é uma pessoa de confiança para o Pipo e a Fifi. E você, tem alguma pessoa em que confia? Uma pessoa que você se sente acolhido ou acolhida e que pode contar qualquer coisa, até mesmo sobre os seus sentimentos? Pode ser uma professora da sua escola, alguém da sua família, da sua comunidade, alguém que ofereça segurança e proteção para você. É importante ter alguém assim perto de você para que você possa dividir alguma situação, algum sentimento, e essa pessoa também poderá ser um meio para você se proteger desses toques do não. Conseguiu pensar em alguém? Então agora eu proponho de fazer um desenho ou um registro. Vamos lá? Escreva na sua folha ou no seu caderno a data de hoje, famílias e direitos humanos, e desenhe uma pessoa de sua confiança. Eu vou deixar na tela uns minutinhos para você fazer o seu desenho e já volto.
quando temos alguém em confiar, é tão bom, não é mesmo? Quando falamos aqui da importância em dizer não quando não estamos confortáveis em uma situação, estamos nos protegendo e protegendo o nosso corpo. Dizer não para tudo aquilo que não te faz bem é uma prática de autocuidado. Mas afinal, o que é autocuidado? Autocuidado é tudo aquilo que se faz para o seu próprio bem-estar, para cuidar de si mesmo, do seu corpo, dos seus sentimentos, das suas emoções. Vamos a alguns exemplos? Tomar água é uma prática de autocuidado, ter uma alimentação saudável, hábitos de higiene, mexer seu corpo, dançar, brincar, ouvir música, meditar, conversar com alguém sobre suas emoções, pisar na terra, abraçar uma árvore, sentir a terra, o contato com a natureza. Para você que já tem algumas atitudes de autocuidado, muito bem. Continue se cuidando e incentivando que os colegas também tenham essa prática. Mas se caso você ainda não tinha pensado o quanto esse cuidado é importante para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, e ainda não realizava, eu proponho uma semana de autocuidado. Que tal? Aqui temos um calendário com os 7 dias da semana. Acompanhem aqui na tela comigo. E para cada dia, você precisa pensar em um autocuidado. Você pode fazer esse calendário numa folha de papel e colar na parede do seu quarto, da sua casa, prender na porta da sua geladeira ou até mesmo numa agenda e caderno. Você pode desenhar essas atitudes de autocuidado e segui-las como uma rotina, assim como você faz na sua escola. Eu vou dar um exemplo aqui. Observe, nós temos os 7 dias da semana e nós vamos começar pelo domingo. Eu coloquei aqui que no domingo eu vou me comprometer a ouvir música. Essa vai ser a minha prática de autocuidado. Eu vou deixar uns minutinhos esse exemplo aqui na tela para que você possa completar o seu calendário do autocuidado. Vamos lá?
conseguiu construir o calendário? Esse calendário vai ajudar você a perceber se está conseguindo cuidar direitinho da sua saúde, do seu corpo, de você. Bom, lembram que eu fiquei de contar para vocês como eu venci o meu medo de avião? O primeiro passo foi entender o que eu estava sentindo. Eu realmente estava com muito medo, mas acima dele havia a minha vontade de voar de avião. Então, eu busquei na minha pessoa de confiança um apoio para superar esse medo, com todo o cuidado que já venho tendo com o meu corpo, com os meus sentimentos. Eu consegui me tornar mais corajosa. Ter coragem significa conseguir fazer alguma coisa, apesar de todo o medo que eu estou sentindo. Ou seja, isso não quer dizer que o medo foi embora, mas eu consegui superá-lo. Agora, para finalizar a nossa aula, fique com a leitura do livro Não Me Toca Seu Boboca, da autora Andréa Viviana Taubman, ilustrações Thaís Linhares, editora Aletria. Não Me Toca Seu Boboca, Andréa Viviana Taubman, ilustrações Thaís Linhares, editora Aletria. O meu nome de verdade é Rita, mas só me chamam de Ritoca. Eu tenho uma história para contar. Foi uma coisa que me aconteceu, meio difícil de entender, muito difícil de falar. Alguns meses atrás, mudou-se para a casa ao lado um cara engraçado, sempre muito gentil e sorridente, como ator de comercial de pasta de dente. Parecia um tio bonzinho, vivia rondando o parquinho, querendo se aproximar da gente. Depois de algumas semanas, esse tio veio falar comigo e também com meu amigo. Ele nos deu umas figurinhas bacanas. É claro que ficamos encantados. Eu disse: prazer, sou Ritoca. Ele se apresentou. Pode me chamar de tio Pipoca. Ele contou que não tinha família, se sentia abandonado, vivia na solidão. Disse ainda que adorava menino levado, gostava de videogame e futebol de botão. Um dia, tio Pipoca chamou a turma toda para ir à casa dele, lanchar, brincar e assistir televisão. Mas tinha uma condição. Pediu a cada um que não contasse para ninguém de jeito nenhum. Achei o pedido estranho, mas todos se animaram com tamanha diversão. Alguma coisa me dizia que ia dar confusão. Ele falou pra gente: além de brincar, gosto de dançar. E pediu que Paulinho escolhesse a música que quisesse. Enquanto a turma dançava, ele me levou até o jardim para ajudá-lo a carregar o bolo e o pudim. Quando estávamos sozinhos, ele disse com um tom de voz diferente: você é bem bonitinha. Mexeu na minha orelha para ver o brinco que eu tinha. Quis olhar a minha boca para ver se faltava dente. Foi pegando no meu pescoço, pedindo que eu não fizesse alvoroço. É só para ver o pingente pendurado na corrente. Foi aí que percebi. Eu estava sendo imprudente. Meu corpo é um tesouro que trato cuidadosamente. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Então, comecei a gritar para a turma toda se ligar: não me toca, seu boboca! Meus amigos ficaram assustados quando me viram passar berrando e correndo feito louca. Percebendo a situação, saíram disparada, atropelando o portão. O boboca tentou fugir usando seu disfarce, mas nossos gritos conseguiram impedir que ele escapasse. Fiquei envergonhada, tive medo que achassem que era eu a culpada por ter entrado nessa tremenda enrascada. Essa é minha história.
conto para todo mundo conhecer. Afinal, com qualquer criança, isso pode acontecer. Gente que age como tio Pipoca, às vezes está bem perto de você. Por isso, nessa hora difícil, saiba o que é importante a fazer. Se tiver alguém perto de quem você desconfia, que não está agindo certo, que finge ser seu amigo para fazer maldade contigo, que fica querendo te tocar ou pedindo para te fotografar e ver teu corpinho ou mostrando dele para você o tocar. E fica te ameaçando e dizendo que coisas ruins vão acontecer se por acaso você contar e que ninguém vai acreditar no que você falar. Que muda a verdadeira história se fazendo de inocente, tentando te convencer de que quem procurou foi você, eu só quis te acompanhar. Se te acontecer alguma coisa parecida com o que vivi, saia berrando e contando, pedindo ajuda. Faça o que eu fiz. Toda criança tem o direito de ser protegida e viver feliz.